Ok, sejam então todos bem-vindos. Iniciada a gravação. Nós não temos necessariamente um ambiente de aprendizagem, o que eu chamo de ambiente de aprendizagem é um material que foi enviado para vocês por e-mail, para que vocês deem continuidade naquilo que nós falarmos hoje. Hoje é um encontro de apenas 2 horas, é um curso rápido. A ideia é que vocês já tenham algum conhecimento prévio, né, sobre a classificação internacional de funcionalidade, embora não seja absolutamente necessário que se faça codificação nesses relatórios de inclusão. Nós vamos abordar a codificação, mas não existe uma obrigatoriedade de codificar. A avaliação do psicossocial, ela se refere ao conteúdo, né, descrita, ao conteúdo por extenso, né, e nós vamos trabalhar em cima desse modelo que é baseado na recomendação do Ministério da Economia, que agora já foi novamente dividido, né, tem o Ministério do Trabalho, mas na época da publicação da orientação, o Ministério do Trabalho havia se transformado numa subsecretaria do Ministério da Economia, e é esse material, que é recente, de 2021, não é tão antigo, é um material que também foi compartilhado com vocês e o que embasa o nosso modelo. Esse modelo está na última página do manual do Ministério e nós fizemos pequenas adequações para transformá-los em uso prático para vocês, embora, claro, cada profissional tem a sua forma, né, de escrever e pode adaptar os modelos para a forma melhor que quiser. Modelos são só modelos, são recomendações. Para chegar nesse ponto, eu vou fazer uma rápida revisão de todo o conteúdo da classificação, falar sobre transição epidemiológica, modelo biopsicossocial, a família de classificações, termos, conceitos e nomenclatura, que é o principal, né, do laudo propriamente dito, né, do relatório, do parecer. Vamos reforçar a ideia do modelo biopsicossocial, e aí nós vamos para um conteúdo mais prático, né? Falando da linguagem da CIF, o nosso uso propriamente dito aqui, que é de direito social, nesse caso, né? Inclusão em reservas legais, o sistema de codificação, e vou mencionar alguns instrumentos que existem, embora vocês não vão usá-los nesse momento, né? Porque não é o objeto do curso, mas existem instrumentos que estão aí paralelos a essa questão de inclusão, né? Relatórios para previdência, de incapacidade laborativa, tudo isso guarda alguma relação com o nosso conteúdo, embora não seja o nosso tópico principal. Bom, nesse nosso conteúdo nós vamos falar sobre a CIF e sobre instrumentos baseados na CIF. Só para que vocês tenham uma ideia preliminar, né, são muitos instrumentos baseados na CIF para as mais diferentes finalidades. Model Disability Survey, que é esse que vocês veem aí, MDS, Movimento para a Vida, que é para a área de gerontologia, o IFBR, a metodologia VILI e a tabela ESC, que são para incapacidade laborativa, entre outros. Mas o nosso modelo principal aqui é o modelo para reserva legal, porque é o foco do nosso curso. As pessoas, o público em geral, né, vulgarmente chamam isso de cota PCD. Mas cota PCD, na verdade, é uma reserva da legislação para um determinado grupo de pessoas que, por causa do seu estado de saúde, tem mais dificuldade do que as demais para conseguir, para manter ou para crescer em um emprego. Então, é por isso que existe essa cota, né? Uma reserva. Então, o nome formal disso é reserva legal, né? E o nome vulgar, o nome popular, é cota PCD, tá? Tudo isso está embasado no que a gente chama de avaliação biopsicossocial, que é o termo mais conhecido, né? Largamente conhecido, mas você também vai ouvir falar sobre análise biopsicossocial, diagnóstico biopsicossocial, entre outros. Mas avaliação biopsicossocial é o termo mais frequente. CIF. O que que a CIF não é? Então, sempre a gente começa falando sobre o que ela não é, porque muitas vezes as pessoas acreditam que ela seja um instrumento de avaliação, um instrumento para classificação de consequências de doenças, ou um instrumento para descrever a situação de pessoas de grupos específicos, como, por exemplo, idosos,
pessoas com deficiência, etc. Então, a CIF não é nada disso, tá? Ela não é um instrumento de avaliação, ela não é uma classificação de consequências de doenças e ela não foi desenvolvida para grupos específicos. Ela foi desenvolvida para todas as pessoas, a aplicação da CIF é universal, ela classifica a situação de todas as pessoas, tendo a pessoa uma doença ou não, ela não tem uma relação direta com a consequência de uma doença, e ela é um instrumento de classificação, o que é diferente de um instrumento de avaliação. Significa que você vai continuar usando seus instrumentos de avaliação, você simplesmente vai transformar os resultados desses instrumentos de avaliação para uma linguagem única, padrão, que é a classificação internacional de funcionalidade, certo? Então, ela não é instrumento de avaliação, não é para consequências de doenças e não é para grupos específicos. Ela é universal, ela é para todas as pessoas, inclusive as totalmente saudáveis, e ela é um instrumento de classificação e não de avaliação. O fato histórico que levou à criação da CIF foi a transição epidemiológica, visto que nós tivemos um padrão de mudança, né, das principais causas de morte, que deixaram de ser as doenças infecciosas e passaram a ser as não infecciosas. Isso aumentou a expectativa de vida, graças à vacinação, aos antibióticos, ao tratamento do lixo, tratamento do esgoto, tratamento da água, melhora das tecnologias de assistência, etc., as pessoas foram deixando de morrer por doenças infecciosas e passaram a viver mais tempo. Então, teve um aumento da expectativa de vida. Só que esse aumento da expectativa de vida, ele veio acompanhado de graus de incapacidade, porque as pessoas passaram a viver mais, mas colecionando 3, 4, 5, 6 doenças crônicas e entre outras condições ambientais, né, inadequações, e essas pessoas, embora vivam muito, elas vivem mal. Então, o que acontece na prática é que nós vencemos um problema de saúde pública, que no caso eram as doenças infecciosas, e criamos um outro, né, que é a alta prevalência de doenças crônicas. Inicialmente, a CIF tinha a ideia de ser, sim, uma classificação de consequências dessas doenças crônicas. Mas, a partir do modelo de Saad-Nagy, que é lá da década de 70 e depois publicado em 80, esses estudos mostraram que é possível avaliar e classificar o estado de funcionalidade independentemente da presença de doenças. Por isso que nasceu o modelo biopsicossocial. Então, justamente o que a CIF faz é não ser uma classificação de consequências de doenças, né? Isso é o que ela aponta quando ela muda de um modelo baseado na doença para um modelo multidirecional, multidimensional, que tem como foco a funcionalidade. A doença faz parte disso, mas não é o ponto de partida. A CIF faz parte da família de classificações internacionais. Essa família tem outras classificações, e ela é subdividida em grupos. Um dos grupos é o grupo principal, que é o grupo de referência, chamado grupo de referência, que é o grupo do qual a CIF faz parte. Tá? As classificações não servem apenas para codificar a situação das pessoas, mas serve também para estabelecer uma linguagem, para descrever os estados relacionados à saúde. Aí está a família de classificações internacionais. A CIF, então, ela aparece no centro do modelo, certo? Ela aparece no centro do modelo, ou seja, ela está aqui, ó, ela está entre as classificações de referência, certo? Bem aqui no centro, está em inglês, né? ICF, tá? CIF. Aqui está a CID e a classificação de intervenções, que ainda não tem versão em português. Tá? Existem outras classificações aí, não serão nosso foco, nem de comentários no dia de hoje. Em breve nós teremos as 3 classificações em funcionamento. Nosso foco hoje é a CIF. Sim, já existe uma legislação antiga, né, de aplicação da CIF, uma norma, na verdade, que é a resolução do Conselho Nacional de Saúde 452/2012, 11 anos. Ela adota a CIF para o SUS e o sistema suplementar. Então, se você digitar em qualquer site de busca aí, né, resolução
Conselho Nacional de Saúde, 452 de 2012, você vai encontrar a resolução que adota a CIF para o SUS, Sistema Suplementar. Nós ainda usamos a CID-10 no Brasil, tá? Mas em poucos anos essas três classificações estarão em todos os países membros da Organização Mundial da Saúde. Hoje nós temos as duas classificações no Brasil em andamento, em funcionamento, sendo que todos os sistemas de informação, SINCINAN, SINASC, etc., eles usam a CID-10. A CIF, ela tem ganhado espaço no direito social especialmente, na Previdência, né? E atualmente, vamos dizer que talvez de uns 7, 8 anos para cá, a área de inclusão tem também usado essa classificação na descrição dos estados que podem dizer que a pessoa faz parte da reserva legal no trabalho, que é o foco do nosso curso aqui. Tá? A CIF não é só uma classificação, porque nenhuma classificação é apenas uma classificação, né? Todas são um modelo conceitual, então, sim, a CIF é um modelo conceitual, uma forma de organizar, de documentar informações de funcionalidade e incapacidade. Lembrando que deficiência e incapacidade são coisas distintas, diferentes, tá? Uma pessoa pode ter deficiência, que é uma característica dela, mas isso não necessariamente gerar experiências de incapacidade, como também pode acontecer o contrário, uma pessoa pode ter experiências de incapacidade na ausência de deficiências. Por isso que essa frase está embaixo, a presença de deficiência não gera necessariamente experiências de incapacidade, tampouco experiências de incapacidade pressupõe a presença de deficiência. As imagens servem só para reforçar um conceito que isso não é 100% verdade, mas eu vou dizer dessa forma, tá? Antigamente, nós olhávamos apenas para a doença. Então, você está vendo a mãozinha da vovó na imagem da esquerda, que tem deformidades articulares, perda de força, provavelmente de sensibilidade, de mobilidade, enfim, a gente tem aí um problema, né, no estado fisiológico e anatômico, tá? Mas, na foto do lado direito, a mesma mãozinha com todos esses problemas estão ajudando a netinha a se proteger do frio. Então, embora ela tenha uma doença, ela tem participação social, ela cuida dos outros, etc. E essas são coisas que a CIF codifica, né? Cuidar dos outros, por exemplo, é uma categoria da CIF. Vestir-se também é uma categoria da CIF. E assim por diante. Isso aqui eu estou realmente dizendo na prática, que uma pessoa que tenha um problema de ordem fisiológica anatômica não necessariamente tem experiências de incapacidade. Pelo contrário, ela está inclusive ajudando a neta. Tá? Então, a imagem é só para reforçar esses conceitos que a gente chega aqui num ponto principal, que é o modelo biopsicossocial. Então, eu quero que vocês tenham atenção nessa imagem, porque ela tem algumas características importantes. Primeiro, você vê setas para todos os lados, né? Então, você não encontra nesse organograma um ponto de partida. Ou seja, o ponto de partida para uma análise individual vai ser qualquer um desses itens, ou, na prática, no indivíduo A pode ser na participação, no B pode ser em fatores ambientais, e assim por diante. Não há um padrão estabelecido, como, por exemplo, nós pensávamos antes, de novo, estou exagerando nisso, né? Primeiro eu tenho que saber a doença para depois saber a funcionalidade. Não. Se você pensar dessa forma, você está centrando na doença, você está começando pela doença, e é justamente isso que a CIF muda, né? A doença pode ser, inclusive, consequência das alterações de funcionalidade. Então, esse modelo multidirecional, a multidirecionalidade, é uma característica marcante do modelo. É muito simples. Aqui, onde está transtorno ou doença, a gente tem classificação pela CID, e aqui, onde a gente tem todos esses outros componentes, são as coisas que nós classificamos pela CIF. Tá? Então, aqui é CID, aqui é CIF. Então, você não pode chamar esse modelo de modelo da CIF. Tá? É o modelo biopsicossocial. Por que que não? Porque ele contém as duas classificações, CID e CIF. Tá? Os fatores pessoais não são codificados em nenhuma das duas classificações para essa finalidade, mas eles são considerados porque eles alteram o desempenho da pessoa. Funcionalidade é isso que está aí, ó, circulado em azul, tá?
E algumas frases retiradas da CIF para serem lembradas, reforçadas, para ajudar na compreensão do que a CIF é. Duas pessoas com a mesma doença não têm o mesmo nível de funcionalidade, duas pessoas com a mesma alteração a mesma alteração funcional, desculpa, não têm necessariamente a mesma doença. Duas pessoas com as mesmas deficiências não têm necessariamente as mesmas limitações de atividade. Duas pessoas com as mesmas limitações de atividade não têm necessariamente as mesmas restrições de participação social, e assim por diante. Várias outras frases você pode retirar olhando para o modelo. O mais importante é que você entenda que a funcionalidade pode ser sempre avaliada, portanto, pode ser sempre classificada, mesmo na ausência de doenças. Não façam essa relação entre CID e CIF, entre doença e funcionalidade. A funcionalidade pode ser codificada sempre, de qualquer forma, na presença e na ausência de doenças. Algumas coisas serão consequências da doença, outras coisas não. O importante desse slide aqui, que fala sobre legislação, eu já mostrei para vocês a resolução 452, né, de 2012, certo? E uma outra importante é a Lei 13.146, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão, especialmente o artigo 2º, que é o que vai embasar o nosso laudo, né? O artigo 2º da Lei 13.146. Então, anotem essas duas normativas, né? Uma lei e uma resolução. Uma resolução é uma norma infralegal, que vão aí dar corpo para o laudo de inclusão, ou laudo da cota PCD, se você quiser chamar assim. Falando um pouco mais da CIF, ela é tudo isso, né? É um instrumento de linguagem, de estatística, de clínica, etc. Esses usos são interdependentes, né? Você classifica a situação da pessoa e não a pessoa, né? Ela estabelece uma linguagem padronizada, você continua precisando dos seus métodos de avaliação, você simplesmente vai transferir os resultados para o sistema de codificação. E o laudo vai dizer duas vezes a mesma coisa, né? No nosso caso, por escrito, né? Você vai descrever o estado da pessoa e depois você vai transformar isso em códigos, ou seja, você vai dizer novamente o número de códigos. Estão aí os componentes da CIF, então nós estamos chegando aqui no final da nossa revisão, né? Dessa nossa primeira parte. São 4 componentes, tá? Lembrando que atividade e participação são um componente só, tá? Aqui você vê, vocês estão olhando 5, né? Funções do corpo, estruturas do corpo, atividade e participação e fatores ambientais. Então, lembrem que, na verdade, atividade e participação formam um componente único. Então, são 4, tá? 4 componentes que a CIF tem. Então, estão aí separados em capítulos, começando com a letra B, sempre minúscula, né? Os 8 capítulos de B1 até B8 de funções do corpo, de S1 até S8 de estruturas do corpo, de D1 a D9 de atividade e participação, e de E1 até E5 de fatores ambientais. Então, são esses 4 componentes que precisam ser descritos no laudo. Eles vão ser descritos por extenso, certo? E depois eles serão codificados, sempre colocando um foco, né? Porque o foco da CIF é a atividade e participação. Eu usei a palavra foco. A CIF usa a palavra, o termo, né? Matriz de informação. Então, a matriz de informação, a informação mais importante, a informação matriz, a informação essencial, a informação central da CIF é atividade e participação, tá? O restante a gente considera que são informações anexas, mas a mais importante, então, o seu laudo vai ter que descrever com mais intensidade atividade e participação. Okay? Bom, como se vocês já olharam a CIF antes, né, ela está dividida entre categorias, e essas categorias precisam ter um sentido, ou seja, você tem que dizer ou qualificar qual é o grau de alteração que existe naquela categoria. Voltando, né? Nós estamos falando de aprendizagem e aplicação do conhecimento, sobre isso que nós estamos falando. Isso. Se é sobre isso, então qual é a perda? Você vai medir essa perda com instrumentos de avaliação.
né? E você vai codificar com a cifra, porque não é a cifra o instrumento de avaliação, você não vai medir com a cifra, você vai medir com os instrumentos que existem, certo? Da mesma forma, as alterações de comunicação, de mobilidade, de cuidado pessoal, né? Onde você facilmente encontra na classificação essas categorias e elas vão te ajudar na descrição dos casos. Mais uma vez, o foco aqui nosso não é ensinar a codificação, mas sim, eu vou passar por ela. A tríade da CIF é aquilo que você tem que ter como descrição no seu laudo, lembrando mais uma vez que o foco principal é a atividade e participação. Sendo atividade e participação a matriz, você tem que justificar, né, por que o desempenho pode ser diferente da capacidade. O ambiente determina o desempenho e o corpo, do ponto de vista funcional e estrutural, determina a capacidade. Certo? Essa aí é a tríade da CIF. Todo guia de codificação está no anexo 2. Eu enviei a classificação para vocês, é o número 1, né, do envio aí pelo e-mail, o primeiro arquivo. E nesse primeiro arquivo você tem a CIF em PDF, e lá você tem no anexo 2 um guia completo da codificação. Ok? Ok, a tríade aparece novamente aí, tá? Lembrando que os fatores ambientais vão determinar o desempenho e as funções e estruturas do corpo vão determinar a, a capacidade. Bom, a CIF vai ter todos esses usos aqui na prática. Você pode usar o modelo, o conceito, independente de usar códigos, né? Pode usar as categorias para determinar objetivos terapêuticos, quando for o caso do uso clínico, a codificação para sistemas de informação, pode usar índices, etc. Mas esses são instrumentos, são formas que não fazem parte da nossa conversa aqui hoje, né? Nós vamos focar no laudo de inclusão, mas como eu disse para vocês anteriormente, eu deixaria aqui mencionado, né, que essas coisas existem, tá bom? Bom, essa aqui é nossa primeira parte, nós vamos direto para a elaboração do laudo. Primeiro eu vou mostrar alguns slides para você e depois para vocês e depois o arquivo propriamente dito. Bom, até aqui alguém gostaria de fazer alguma questão, eu vou fazer só uma pausa na gravação para isso, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma inquietação, por favor. Pronto. Pausa feita. Vou dar um tempinho para vocês. Nada, nada nem ninguém. Sinira, Jaqueline, João, Emanuele, Yara. Ok, gente, eu achei que eu parei a gravação. Na verdade, eu parei de compartilhar a tela. Me perdoe, tá? Ok, mas não veio nenhuma pergunta de qualquer jeito. Esses aí são meu e-mail pessoal, e-mail da CIF Brasil. Fiquem à vontade para entrar em contato a qualquer momento. Foi esse e-mail aqui, o Edu Santana, por esse e-mail, que eu enviei o material, tá? Por e-mail para vocês. Não foi pelo Simpla. Pelo Simpla eu mandei só o link, mas os arquivos, eles foram enviados, o material do curso foi todo enviado por esse e-mail aqui, que começa com Edu Santana. Ok, vamos lá para o segundo ponto. São apenas 2 slides. Eu acho que vocês continuam aí vendo a minha tela. Ok.
Como na prática, então, Opa, tem mensagens no chat? Por enquanto, tudo bem. Jaqueline disse que não recebeu. O e-mail não voltou, Jaqueline. Pode ter caído na sua caixa de spam, né? Eu vou colocar aqui o e-mail no chat. Aí, que assim você pode procurar por ele. Bom, é, passo a passo para a elaboração do laudo. Passo a passo significa que é uma mera orientação, tá? Você pode fazer de outra maneira, sem problema nenhum. Esse passo a passo está baseado no manual do Ministério da Economia. Ele não é exatamente igual ao manual, certo? Ele é baseado no manual. Porém, o manual na íntegra do Ministério da Economia eu também mandei para vocês no nosso material. Então vamos lá. Importante lembrar que esses modelos muitas vezes são requisitados pelos órgãos fiscalizadores. Então, embora você tenha a liberdade de fazer do modelo da forma que você quiser, você pode se deparar com situações em que o órgão fiscalizador, aqui em São Paulo, né, também tem até o DRT, né, a Divisão Regional do Trabalho, tem mais de um órgão que fiscaliza aqui, mas às vezes eles exigem, né, que o laudo siga aquele padrão, tal. Então, pode ser sim que você se depare com situações em que você vai ter que usar exatamente o modelo que eles pedirem para vocês, tá? Esse passo a passo está direcionado nesse sentido. Obviamente que primeiro você vai identificar a pessoa. E essa identificação, além de nome, o CPF é importante. Claro que tem informações que são sensíveis, né? Mas data de nascimento, se já é um funcionário da empresa, já é um trabalhador, de repente ele tem um número de matrícula, né? Então, essas informações são informações importantes de identificação. Por costume, nós colocamos códigos da CID logo no início. Isso não quer dizer muita coisa, mas por costume, né? Eu acho que é mais uma questão de cultura. A gente coloca de cara os códigos da CID, estou falando de CID, tá? Classificação Internacional de Doenças, CID, e a etiologia. Então, você vai colocar lá o CID de uma doença que seja congênita, então na origem da CID você vai colocar lá congênita. A pessoa pode ter algum problema identificado na CID, ela ficou com uma perna mais curta que a outra, depois de uma cirurgia de reparação de uma fratura, né, uma osteossíntese. Mas ela ficou com uma diferença grande de membros. Então, decorrente de cirurgia, né, ou, como está no modelo, adquirido em pós-operatório. Também pode ter sido um acidente de trabalho, também pode ter sido uma doença comum, etc. Então, quando está falando de origem da CID, na verdade, a etiologia é, do problema, ou dos, né? Normalmente a pessoa pode ter também, é muito frequente ela ter mais de um código da CID. Bom, um foco importante, que de fato é importante, mas que não está no modelo do Ministério da Economia, é a descrição das atividades profissionais. Para isso, você pode usar a Classificação Brasileira de Ocupações como ponto de partida e, a partir disso, né, descrever com mais detalhamento o que a pessoa faz, descrever as atividades profissionais. Você pode também, se quiser, descrever as tarefas. E se foi um problema adquirido, também é importante que você descreva como as atividades eram executadas e como agora elas são executadas após o problema, né? Eu mencionei aqui uma pessoa que teve diferença de membros depois de uma osteossíntese, que seja de fêmur, né?
e ela ficou com encurtamento, isso mudou a atividade que ela fazia antes, ela fazia o quê, né? Se mudou, o que mudou, tá? Então, descrever as atividades profissionais é muito importante. Comecem é, usando a descrição que está presente na Classificação Brasileira de Ocupações, na CBO, e você pode detalhar isso, porque existem peculiaridades, né? Que podem guardar aí alguma importância, e você precisa descrever isso no laudo também. Eu já vi laudos que deixam essa parte para o final, tá? Lá para antes da conclusão. Tudo bem, a gente recomenda que faça isso no início, mas se vocês acharem por bem fazer ao final, pode fazer ao final também, lembrando que a recomendação do Ministério da Economia não inclui isso, tá? Mas nós temos experiências com órgãos fiscalizadores que nos exigiram isso, por isso que eu estou colocando aqui para vocês, vocês podem passar por essa mesma exigência. Vamos para a direita, aí vem sim aquela parte que é a parte mais importante, tá? A parte mais importante, que é a descrição, normalmente em 2 parágrafos, das limitações de atividade, dos fatores ambientais, das alterações nas funções e estruturas do corpo, tá bom? Descrever. Aqui sim você precisa usar a linguagem, você pode apontar as categorias da CIF, que se referem ao caso, etc. E, na sequência, a codificação. Aqui, ó, na codificação e na descrição, você vai falar exatamente a mesma coisa, né? Só que aqui você falou por extenso e aqui você falou por códigos. Mas isso é um repeteco, né? É uma repetição. Essas duas coisas são a mesma coisa. Você só está usando uma linguagem diferente. Você escreveu por extenso, né? Você fez uma descrição e aqui você transformou em códigos da CIF, mas é a mesma coisa. Por último, a conclusão. Essa parte me parece a parte mais lida pela audiência, né? Então, é, nossas experiências são maiores com empresas que já têm algum termo de ajuste de conduta. Então, os laudos são normalmente, naturalmente, avaliados pelos órgãos fiscalizadores. E, em muitos casos, a gente, quando são duvidosos, a gente recebe algum tipo de retorno. E esses retornos normalmente são baseados naquilo que foi escrito na conclusão. Então, eu disse para vocês que essa parte aqui é a mais importante. De fato, para mim, do ponto de vista técnico, eu acho mesmo que essa parte aqui é a mais importante, né? Não que a conclusão não seja importante, mas aqui você descreve com detalhamento. Isso daqui vai justificar a sua conclusão, né? Porque a conclusão, basicamente, ela vai dizer se a situação da pessoa se enquadra ou não na reserva legal, né? Porém, eu tenho a impressão de que os órgãos fiscalizadores valorizam muito o que se escreve na conclusão. Então, procure sempre fazer uma conclusão detalhada, personalizada, não usar um texto padrão, né? Então, você vai fazer 20, 40, 100, 300 laudos, e aí você vai ter uma conclusão idêntica ou muito parecida, né? Com os mesmos dizeres. Tome cuidado, né? Então, eu recomendo que vocês caprichem, especialmente na conclusão, porque quando existem órgãos fiscalizadores observando, avaliando e, vamos dizer, aprovando ou não os seus laudos, eles consideram muito, me parece que eles leem bastante o que está na conclusão e dão mais importância para isso do que para todo o restante do laudo. É só uma impressão, de qualquer forma, caprichem na conclusão. Tá? O trabalhador precisa assinar esse laudo. Tá? O trabalhador, os profissionais assinam, tá? Normalmente, dois ou mais profissionais de diferentes áreas. Tá? Então, eu estou falando de uma equipe, tá? Mas o trabalhador também precisa assinar. Quando o trabalhador assina, significa que ele está concordando com o que está escrito? Veja, é uma avaliação técnica, né? Então, muitas vezes, o próprio indivíduo ele não tem condição de, tecnicamente, a não ser que ele seja um profissional da área,
e tecnicamente aprovar ou não aquilo que está escrito lá. O que ele autoriza, na verdade, é que as informações que estão lá, que ele confia, né, são profissionais de confiança que fizeram o relatório, essas informações ele autoriza que sejam visualizadas pelos órgãos fiscalizadores. Esse é o sentido da assinatura do trabalhador. Ele está autorizando que esse laudo que contém informações dele, informações próprias dele, seja mostrado, apresentado para outras pessoas, que são os órgãos fiscalizadores, a fim de avaliar a inclusão da situação dele na reserva legal, tá bom? Então, sim, o trabalhador precisa assinar concordando com isso no mesmo laudo, ok? Segunda parte aí finalizada, o que eu vou mostrar para vocês na sequência já é o arquivo. Agora sim eu vou fazer uma pausa na gravação, quero saber se vocês têm alguma questão, é só abrir o microfone e falar. Gravação retomada. Aqui é o item 7, também foi enviado para vocês por e-mail. E ele não tem só o modelo, tá? Eu coloquei aqui um roteiro. Esse roteiro não faz parte do arquivo que vocês vão usar na prática, tá? Isso aqui só está aqui para vocês se lembrarem, né? E tá como uma recomendação. Mas ele começa aqui, ó, tá? Onde está nome, certo? Nome, data de nascimento, etc. Tá bom? Esse roteiro, ele está à disposição aí, vocês podem seguir se quiserem. Então, aqui é a tal da identificação, eu coloquei apenas nome, data de nascimento e CPF, mas vocês podem acrescentar outros dados pessoais que vocês acharem importantes. Depois vem CID, 10 e origem da CID, eu quero dizer CID e etiologia, tá bom? Então, por exemplo, ó, eu dei o exemplo do congênita, né? Xinho congênita, pode ser o adquirido em pós-operatório, etc. Atividades do cargo, isso é importante. E se houve mudança nas atividades, também é importante descrever as mudanças. Se é uma pessoa que já faz parte do quadro de trabalhadores da empresa, cargo atual, né? Se é um candidato, desculpa, se é um candidato, cargo pretendido. Ok? Então aqui vem um parágrafo com essa descrição. E aí, as duas partes que eu disse para vocês, que para mim, né, são as mais importantes, que é a descrição, primeiro, fatores ambientais, atividade e participação, e depois funções e estruturas do corpo. Então, aqui onde eu coloquei os X, são dois parágrafos, né? Para você descrever quais são as limitações de atividade que a pessoa tem, quais são as adaptações que ela precisa, quais são as barreiras ambientais que precisam ser removidas, quais são os facilitadores que precisam ser adicionados, tá certo? Para que ela execute as atividades e realize as tarefas do trabalho com saúde e com segurança, tá bom? Essa é a parte principal. Aqui você vai descrever o corpo do ponto de vista fisiológico e anatômico. Então é aqui que você vai colocar os resultados dos exames, a acuidade visual, a campimetria, o resultado da audiometria, da escanometria, a descrição cirúrgica, o exame de imagem, né? Então, você vai descrever o estado de função e estrutura do corpo como ele é nesse momento. Mas isso não é o mais importante, né? O mais importante é quais são as atividades que a pessoa está limitada, quais são as restrições que ela tem, por quê, o que que precisa de adaptação, como faz essa adaptação, etc. Tá certo? Então, para mim, esse é o conteúdo principal do laudo. E aí, aqui, você simplesmente vai repetir essa parte aqui, é totalmente opcional, não existe uma obrigatoriedade, né? O que seria isso? Seria o que você escreveu aqui, ó, eu vou colocar em vermelho. O que você escreveu aqui em vermelho, você vai repetir aqui, tá? Só que aqui você vai repetir usando códigos, ok? E o que você escreveu aqui, vou colocar em outra cor, azul talvez,
Você vai repetir aqui, ó. Só que aqui nessa segunda repetição, você vai usar códigos. Aqui em cima você escreveu por extenso, aqui você vai usar códigos. Eu sempre uso observações adicionais, porque de repente você quer colocar alguma outra coisa, né? Tá em tratamento com algum um outro profissional, enfim, tem carteira de habilitação especial, já tem vaga especial, já tem vaga de estacionamento. Você pode, nas observações adicionais, descrever, né, coisas que são relevantes, que não cabem em outra parte do relatório, mas que podem ajudar na conclusão final. Bom, conclusão. Você tem que ter uma conclusão clara. Ela precisa ser enxuta, sim, ela precisa. Mas ela precisa ter o detalhamento suficiente, tá certo? Embora ela não pode ser superficial. Ela tem que ser consistente, mas ela tem que ser enxuta ao mesmo tempo. Você tem que responder uma coisa, que é o seguinte: a lei diz que a pessoa precisa ter, a lei que eu estou falando não é o decreto 3298. Esqueçam o decreto 3298. Você perguntou, Jaqueline, os médicos do trabalho estão acostumados, eu vou escrever aqui só, depois eu apago, tá? Com o decreto 3298 de 1999, tá? Lá tem algumas determinações objetivas de pessoas que entram na cota, que entram na reserva legal, tá? Esse decreto é bem fácil de compreender. Todo mundo que entra pelo decreto, entra pela CIF também, certo? Por isso que eu digo, você pode esquecer o decreto, porque o que o decreto determina, para a CIF já é óbvio. Se você está acostumado com o decreto, não é nenhum problema você usa o decreto, não está proibido, não. Só que assim, ele é só desnecessário. Se você conhece a CIF e usa a CIF, o decreto é desnecessário. Mas se você está habituado a usar, sim. O que acontece aqui hoje, pessoas que não têm a situação enquadrada no decreto, dependendo do caso, elas podem entrar na cota também, mesmo não fazendo parte do decreto, entende? Esse que é o ponto. E isso significa que casos que habitualmente não entram, podem sim ou não entrar. Por que sim ou não? Porque às vezes as pessoas perguntam assim, fazem a pergunta errada, né? Deficiência auditiva unilateral entra ou não entra? Fibromialgia entra ou não entra? Câncer de mama entra ou não entra? Essa não é a pergunta correta a se fazer. Porque você está perguntando que CID entra ou não entra. E não é a CID que decide quem entra ou não entra. Quem decide o que entra ou não entra é a CIF. Então esquece que a pessoa pode ter, duas pessoas podem ter o mesmo código da CID, uma vai entrar e a outra não. Por quê? Porque isso vai depender da descrição de funcionalidade, respondendo à pergunta-chave que eu estou colocando aqui. Tríade da CIF está aqui, eu falei em um slide sobre a tríade e a tríade está na lei. Eu estou me referindo, nessa conclusão, ao artigo, para vocês pesquisarem depois, segundo da Lei 13.146 de 2015, certo? Eu estou me referindo a esta lei. Tá? Considera-se que a pessoa ela vai precisar ter um problema. A lei fala de longo prazo. Eu usei a palavra crônico, duradouro ou permanente. Então, vai ter que ter uma alteração de ordem fisiológica ou anatômica. Tá? Na lei vai falar lá de impedimento sensorial, músculo esquelético, físico, intelectual e tal. Mas o que significa isso? Tem um problema de ordem fisiológica e anatômica, que é um problema crônico,
É um problema duradouro e permanente. Ah, Eduardo, hipertensão arterial é um problema crônico, duradouro e permanente. Mas ele entra na cota? Calma, porque isso é uma das características, certo? É uma das características. Qual é a outra característica? Gera necessidade de adaptações ambientais do trabalho, porque na lei fala na integração com barreiras. Gera restrição da participação, restrição do desempenho, dificuldade nas atividades. Então, não é só ter o problema crônico, duradouro ou permanente. Pode até ser progressivo, inclusive. Mas tem que gerar adaptações ambientais, ou seja, barreiras ambientais precisam ser retiradas, facilitadores ambientais precisam ser incluídos. Ou então, mudanças nas atividades, ou seja, a pessoa vai ter que realizar aquilo de um modo diferente, de um jeito diferente, ou vai ter uma meta diferente, certo? De forma a compensar as limitações e restrições que a pessoa já tem e você já descreveu, certo? Então, do ponto de vista técnico, aqui eu falei de funções e estruturas do corpo, quando eu entrei em ordem fisiológica anatômica. Eu falei de fatores ambientais, quando eu falei da necessidade das adaptações. E falei de atividade e participação, quando eu falei de mudança, de restrições, etc. Tá? Essa é a tríade da CIF. Isso precisa acontecer no caso. Tá? E tem um outro tópico, que é aqui a Convenção 159 da OIT. Essa pessoa, a gente precisa ter clareza de que ela, isso aqui é muito importante, de que ela está em pé de desigualdade com as demais para conseguir manter ou progredir no emprego. Porque por que existe a reserva legal? Para garantir emprego para essas pessoas. E por que essas pessoas precisam de uma garantia externa? Porque o estado de saúde delas ou dificulta conseguir um emprego, ou dificulta manter-se no emprego, ou dificulta progredir no emprego. A reserva legal, a cota PCD, é uma reserva social. Okay? A pessoa vai prestar um concurso, ela presta em vagas diferentes. Seja uma prova para uma empresa privada, ela também presta em vagas diferentes. Então, uma pessoa que tem a sua situação enquadrada na cota, ela está sendo protegida, porque o estado de saúde dela leva essa pessoa para uma situação de maior dificuldade em relação às demais, para conseguir manter o progredir no emprego. Isso está na Convenção 159 da OIT. Okay? E aqui tem uma sugestão de última frase, né? Portanto, há enquadramento, portanto, faltou a vírgula, né? Há enquadramento da pessoa, tá. Assinam profissionais, assina o empregado, o trabalhador ou o candidato. Ok? Parando por aqui. Alguma questão? Eu vou fazer a pausa. Eu acho que agora a gente deve ter, né, alguma questão. Só um minutinho. Pronto. Voltamos para a gravação. É um caso de um técnico judiciário que já era trabalhador nessa empresa pública, ok? Mas ele não tinha a sua situação reconhecida como participante da reserva legal. E ele gostaria de fazer parte disso, porque ele também acreditava que ele tinha direito a alguns benefícios, como, por exemplo, trabalhar de casa em mais vezes na semana, entre outros. E ele não conseguiu justificar-se pelo caminho habitual, comum, administrativo. Ele precisou recorrer a outros meios para ter essa caracterização, né? E nós fizemos esse laudo para ele, e olha como era o caso. Vocês estão vendo aí em cima 4 códigos da CID, tá? E o xizinho na doença comum, ele é técnico judiciário. E aí eu fiz as duas descrições por extenso
falando primeiro de atividade e participação, fatores ambientais, e depois de funções e estruturas do corpo. Para mostrar para vocês, peço desculpas, mas eu vou ser obrigado a fazer a leitura, tá bom? Faz uso contínuo dos medicamentos quais, coloquei aí uma categoria da CIF, categoria para medicamentos, né? Utiliza CPAP, também coloquei outra categoria, durante o período de sono. Devido às alterações nas funções mentais, necessita gerenciar um nível de atividade pessoal, precisa de um ambiente com iluminação adequada e livre de poluição sonora para manutenção da performance e da concentração da atenção. Tem dificuldades de concentração, de conversação e de discussão com mais de uma pessoa simultaneamente, assim como utilização de dispositivos tecnológicos que exijam amplo campo visual, como no caso de uso de duas telas paralelas, exige adaptação no trabalho. As relações formais são facilitadas em ambiente controlado e livre de barreiras ambientais, físicas ou sociais. Inclinar-se, mudar o centro de gravidade do corpo bruscamente e alcançar objetos distantes são atividades restritas devido ao quadro clínico. Ele tinha tontura ao fazer isso, né? Assim como o uso do transporte público, também no ônibus, ele tinha dificuldade de usar. O trabalhador mora em zona rural, com geografia física diversa e maior dificuldade de deslocamento. Vou até aqui. Aí passei para a descrição de funções e estruturas do corpo. O trabalhador apresenta sequelas do AVC de ordem psicomotora, que incluem lapsos de recuperação e processamento de memória. Ele não tinha sequela física nenhuma, tá? A não ser dos olhos, vocês já vão ver. Alterações nas funções mentais da atenção, da percepção visoespacial. Tá, eu vou ter que ler. Potencial visual reverso com latência, ele fez esse exame, tá? Vem até aqui. Frequentemente, perda de equilíbrio, fadiga, dores musculares em múltiplas partes do corpo, risco de queda. Em maio de 2018, foi submetido à cirurgia para a correção do estrabismo decorrente do AVC, porém permanece com diplopia residual, o que ocasiona fadiga cognitiva, cansaço visual, visão turva, tensão muscular do pescoço e cervicalgia. Tem alterações em todas as funções do sono, por apneia obstrutiva. Aqui embaixo são os códigos que se referem a tudo que está escrito nos dois parágrafos acima. Tá? Eu anexei a polissonografia, a ressonância magnética, potencial evocado e outros relatórios profissionais. Coloquei o enquadramento como físico e sensorial e olha a conclusão. Gente, eu estou tomando cuidado aqui para eu não ir até o final, né? Para não... Pronto. Montei aqui. O candidato sofreu AVC em 2017, cursou com alterações visuais e cognitivas importantes que geram perda da funcionalidade laboral. As sequelas ocasionam visão dupla, lapsos e redução da capacidade de memória, dificuldade de concentração, lentificação do raciocínio, labirintopatia com crise de agudização frequentes, dificuldade intermitente na locomoção por episódios de tontura e fadiga, além de cervicalgia crônica. Apresenta limitações na comunicação, na mobilidade, nas interações e relacionamentos interpessoais, em suas atividades pessoais de vida diária, além de necessidades de facilitação ambiental em seu ambiente de trabalho. A sua situação de saúde atual não o coloca em igualdade de condições em relação às demais pessoas. É dependente de iluminação apropriada, de ambiente livre de poluição sonora e de uso de tela única, por haver prejuízo do desempenho. Outro, sim, devido às sequelas cognitivas, é recomendado que evite contato com o público. Sendo assim, para redução de riscos e garantia da execução das tarefas, uma forma possível e produtiva de sanar dificuldades é a reavaliação das atividades realizadas de forma a diminuir a sobrecarga cognitiva. E eu ainda continuo aqui, e eu quero mostrar para vocês o resultado desse... Então, isso aqui virou, então, uma... não foi ele judicializou, né? Então, esse relatório foi usado, ele foi assinado por 3 profissionais, tá? Esse relatório foi elaborado por um fisioterapeuta, por um médico do trabalho e por um assistente social. São 3 assinando. E aqui tem o resultado disso, ó, a ata de enquadramento.
Então, há umas 2 semanas atrás, ele entrou em contato para nos notificar, né, do resultado que está aí na tela, né, em atendimento à solicitação, encaminhamento, servidor foi avaliado pela junta, e após a avaliação clínica e documental, ele, enfim, foi enquadrado, tá? É, e aí deu certo aquilo que ele queria fazer. Opa, stop share. Jaqueline perguntou se eu sou médico. Eu sou fisioterapeuta, Jaqueline. Ok. Muito bom, gente. Eu não sei se aqui a gravação. Eu vou pausar.